Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saindo do Automático e mais uma vez um episódio temático. Obrigado, Lucas, aí pelo fundo maravilhoso aqui no Propaganda Estúdio Forja. Mas o episódio de hoje vai ser, antes de eu começar a falar do filme em si, que vai ser sobre o Senhor dos Anéis, temos convidados de honra aqui. Você não estava no Rei Leão não, né? Você não veio. O Marcel faltou, ele tinha sido convidado, mas acho que a agenda de médico A agenda ali não coincidiu. Não bateu. Mas é o segundo episódio que a gente vai falar sobre filme, né? E aí é muito louco, né? Três médicos, um procurador, falando sobre o Senhor dos Anéis, né, cara? Quando eu falo pro paciente que a gente fez um de Rei Leão, o pessoal fala, cara, o que eu tô fazendo nesse médico, né? Que tava falando de Rei Leão na internet. Mas eu achei legal, quando a gente pensou em fazer, a gente combinou já tem um tempo, eu comecei a fazer umas enquetes no meu consultório com os pacientes e perguntando se eles já tinham assistido o Senhor dos Anéis. E, pra minha surpresa, vários não assistiram. E não é jovem de 18, 16 anos, não. Os marmanjos ali, de 30 e pouco, 40, que nunca assistiram. E aí a maioria fala assim, é muito longo, né? E é longo pra caramba mesmo, beleza. Isso porque eu tô falando que eu vi a versão estendida ainda de todos, né? Várias vezes. Mas não tá cobrando nem o livro, né? Nem o livro. Nem isso aqui, ó. Isso aqui, então, é uma versãozinha pocket ali, são né? 3 filmes, né? São 3 filmes. Pra quem não assistiu, são 3 filmes. São 3 filmes. E aí eu achei interessante, cara, porque se a gente tem discutido sobre o poder da arte, da vida intelectual, e ninguém tem que ser um grande intelectual, mas a gente precisa de se municiar de algumas questões intelectuais na nossa vida, a gente vai se distanciando da arte. Então, a gente tem vídeos de Instagram, um corte de YouTube, um short, um Reels, né, um vídeo TikTok. Isso tem sido o modelo de arte atual. É uma espécie de fast food, né? E a galera ainda fala que aprende muito. Não, aprendo muito. Às vezes vem um corte ali que tem um conteúdo até bom e relevante, mas é sempre muito rápido, muito dinâmico. As mídias estão se adaptando, né? Até os filmes. Se você for ver os filmes mais modernos, eu li até uma crítica outro dia dos filmes da Amazon lá, que eles estão fazendo um estilo Reels mesmo, estilo mídia social. O filme é muito rápido, as cenas são rápidas, não tem diálogos mais demorados, né? Os plot twists, toda hora muda o roteiro, tem que acontecer Às vezes não tem coisa. nexo numa cena com a outra. Eu não lembro qual filme agora, a gente começou a assistir, é insuportável, assim, a gente teve que parar porque não dava pra entender. Uma cena não tinha conexão com a outra. Parecia isso aí, que você tava rodando o feed. Exatamente. Agora, insuportável pro pessoal de hoje é tentar assistir um filme antigo, por exemplo, um filme de terror antigo. Vai pegar O Faroeste também, né? Faroeste, mas não, enormes. É interessante a questão do filme de terror, acho isso muito interessante. O Iluminado, né? Ou qualquer filme de terror, né? Do Damien lá, a Profecia. O filme inteiro para você ter um susto. Né? 2 coisinhas. Hoje em dia, o filme de terror, se você não tomar um susto a cada 5 minutos, o filme é ruim, não assusta ninguém. Então você precisa chamar a atenção da pessoa a cada 5 minutos, senão ela não aguenta. Recentemente eu tava discutindo no Instagram sobre alguns filmes, aí alguém citou Ben-Hur. Falei, cara, Ben-Hur eu acho maravilhoso. O primeiro, né? O primeiro Ben-Hur, você tem toda uma cena, né? Você não mostra a figura de Jesus, por exemplo, né, no Ben-Hur. Você vê Jesus sempre através do olhar de alguém. Então, quando o cara olha pra cima, assim, ele assim, é como se iluminasse, você muda um pouco a claridade do ambiente. E aí o Ben-Hur novo, não, é tudo muito escrachado. Você tem que... Até porque... Eu não sei se eles fazem isso porque as pessoas não vão entender mesmo essas nuances, né? Já entrando um pouquinho no nosso filme de hoje, né? Que, assim, é quase que o topo, né, cara, do cinema e da literatura do século XX, a literatura do Tolkien. E esse filme também foi um grande filme feito. O Tolkien, ele era muito contra isso, a alegoria, né? Você representar de forma escrachada as coisas, você pegar um símbolo que tem alguma coisa oculta ali na realidade. Por exemplo, tem um vilão lá, o Sauron, e aí ele representa o Hitler. Isso seria uma alegoria. Então o Tolkien era ele discutia ferrenhamente com o C.S. Lewis, né? Porque o C.S. Lewis fez lá as Crônicas de Nárnia e tem lá o Aslan, que é o leão, e representa leão, Jesus. Claramente, assim, é muito evidente. Então eles discutiam muito, o Tolkien era contra isso. Então o Tolkien ele faz um simbolismo no sentido mais profundo de símbolo, que é uma matriz de intelecções, né? Você pode tirar várias coisas do mesmo personagem, pode ter várias interpretações possíveis. Enfim, é mais aberto, né? E o Senhor dos Anéis, né, assim, acho que um dos motivos da gente estar falando sobre o Senhor dos Anéis
é porque ele é o grande clássico dos nossos tempos, né? A gente pega lá Ben-Hur, né? Antigamente tinha vários filmes clássicos que realmente marcaram uma época e que contavam a história, né? E as demandas daquela época. E O Senhor dos Anéis, para a nossa geração, é o grande clássico, né? Talvez seja aí, dos últimos 50 anos, um dos maiores filmes conservadores já feitos por Hollywood, né? Que não é de longe aí um local conservador, né? Mas por uma certa graça aí da providência, esse filme foi Parece feito... que os filmes do diretor nem são lá grandes coisas, né? Exatamente. Parece que foi um milagre ele ter É conseguido um milagre, fazer uma assim, obra dessa. esse filme ter sido feito e ter sido feito do jeito que foi feito, né? Que foi muito, muito fiel ali à obra. Claro, tem suas adaptações, mas nada que mudasse, assim, plenamente o sentido que o Tolkien quis passar com a obra dele, né? É que é a profundeza espiritual, no fim das contas, né? Esse filme tem uma dimensão espiritual muito grande. É por isso que a gente tá falando dele aqui. Cara, a gente pode ver, pra quem não viu, não dê pause e vai assistir agora. Assiste primeiro a gente falando e depois você vai olhar esse filme com esse olhar mais simbólico, né? Que eu acho Mas que vai ter spoiler. vai ter spoiler. Não tem jeito. Vai ter Eu spoiler. recomendaria assistir primeiro, ver o podcast e ver de novo. Porque esse filme é pra ser visto várias vezes, cara. Não tem jeito. Eu fui entender, sei lá, na quinta vez que eu comecei a assistir, eu comecei a pegar alguma coisinha. Sim, o negócio, qual que é a preocupação às vezes, né? E entra nisso. Por que eu falo às vezes pra assistir primeiro? Porque tem gente que não vai com o olhar mais calibrado e dá uma desanimada. Eu lembro quando eu fui ver O Senhor dos Anéis, 2000, né? Eu acho, o primeiro filme, Sociedade do Anel. Acaba o filme, eu falei, caraca, maluco, acabou o filme e não destruiu o anel. O que é isso? Aí eu não sabia, né? Ignorância, eu não sabia que era trilogia, que era livro, não sabia nada. Aí dá às vezes, uma murchada ali. Então, se quiser Eu ver... já comecei assim, por que um anel? E tem outra O que coisa, esse assim, anel significa? Porra? clássico não tem spoiler. Essa é uma verdade. Eu não lembro quem falou isso, acho que foi o Vitor Salles. O professor Vitor Salles falou isso uma vez. Clássico não tem spoiler. Você fala Exatamente, spoiler do não é um Dostoiévski, lançamento, exatamente. Crime e Castigo, spoiler. O filme tem mais de 20 anos. Exatamente. Então, só lamento. É né? só você pegar as tragédias gregas. Elas começam dizendo o que vai acontecer no final. Né? Lá, você vai matar o seu pai, né? Édipo Rei. Você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Aí vai passar a história inteira tentando não matar fazer, o pai. no Não final. E é isso que ele faz. Do começo ele já te deu spoiler. Vai acontecer. Então, realmente, não tem isso de spoiler. É muito da nossa época querer a novidade, né? Pô, não, tem que saber. Bom, mas é isso, vamos entrar no filme. Vamos falar então. do filme, né? Assim, o filme, como o Marcel falou, são 3 filmes, são 3 livros. A gente não conta do Hobbit, né? Aqui tá um packzinho aqui muito bom. Não é propaganda, não tô ganhando nada com isso, nem de onde veio. Mas assim, é bem interessante esse daqui. Tem o Hobbit, que é um livro menor, que foi dividido em 3 filmes também. E tem o Senhor dos Anéis. O Hobbit é antes do Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis, cronologicamente falando, o Hobbit foi primeiro. Mas o filme se passa em que esse anel foi construído, né? Foram vários anéis construídos para dar um poder para os seres da Terra-média ali, que seriam os elfos, anão e os humanos. Foram 9 para... E aí a gente tem, só para lembrar, né? A gente tem aqui nos bastidores o nosso glossário aqui, né? O Pedro, qualquer coisa que a gente precisar, a gente vai perguntar para ele. O moleque já leu todas as línguas, inclusive em élfico o livro, né? Ou se ele não leu, ele escreveu em élfico esse livro. Isso é interessante, a gente já abriu um parênteses. O Tolkien era um filólogo, né? Ele é apaixonado por línguas, né, cara? Então... ele dava uma atenção muito grande. Eu não li o Silmarillion, que é acho que é a introdução ali. Diz que metade do livro é ele falando de nomes. Ele dava muita importância. E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente olha ali a história do Tolkien, na verdade, ele criou uma língua. Né? Ele era realmente um filólogo e ele criou uma língua. Ele tinha essa vontade de criar Ele criou várias. Criou várias línguas. E aí ele precisou criar uma história fundacional para essa língua. Então, na verdade, o Senhor dos Anéis, né, e toda a história que ele criou em volta do Senhor dos Anéis é para dar veracidade às línguas que ele tinha criado. Toda essa história que ele criou é como se fosse a história fundacional. Por exemplo, nós temos a Bíblia, nós temos os grandes clássicos gregos, né, que são histórias, né, na Bíblia, relatos de coisas que aconteceram, mas que
dão um certo fundamento para aquela cultura, né? E o Tolkien quis criar uma língua que fosse tão verdadeira que também tivesse uma história fundacional para que desse esse embasamento para a cultura que ele estava criando. Por isso que o livro é muito real, né? A sensação. E a gente pode colocar ele aqui, né? Nos dias de hoje. E esse é o objetivo da gente falar de filme no Saindo Automático, né? É a arte tem esse poder de você olhar e tentar, de uma certa forma, extrair algo daquilo para sua vida, né? Nem que seja só a beleza, né? Pô, efeitos especiais maravilhosos, né? Foram revolucionários na época. A história, o simbolismo, os sinais ali dentro que a gente vê. Enfim, e aí tem os anéis ali que foram criados, mas teve um mal que enganou todo mundo e criou um anel escondido para controlar todo mundo, que é o Sauron. E o filme se inicia, isso já aconteceu há muitos anos, sei lá quantos 1000 anos atrás, e o filme já se inicia com isso tendo sido esquecido. E isso eu acho muito legal, cara. Tem uma frase aqui, eu vou citar aqui, que eu acho maneiro pra caramba. Não é Ipsis Líder aqui não, mas a primeira cena do filme, a voz seria da Galadriel, a gente vai discutindo quem é quem aqui, mas que ela fala assim, o mundo está mudando. Muito do que já existiu se perdeu, pois não há mais ninguém vivo que se lembre. Então ela já começa mostrando que a memória, né? A importância da gente lembrar de algumas coisas, da gente aprender com o tempo, enfim. Isso vai sendo esquecido. E tem uma parte, acho que ela fala, a gente tá conversando antes, né? Como é que era? Que com o tempo a história virou lenda, lenda virou mito. Ou seja, todo aquele mal que era conhecido antigamente ficou parecendo uma história da carochinha, né? Que as pessoas podem simplesmente não acreditar na existência, né? Um anel que domina todo mundo, né? Então... E aí entra a tradição, né? A tradição que vai passando de geração em geração, essas verdades, esses conhecimentos acumulados durante séculos, e a gente não pode fazer tábua rasa em cada geração e redescobrir tudo por si só. Esse tópico, ele entra em várias obras, em vários filmes. Só para citar rapidinho aqui, citando, eu assisti há muito tempo, tá? Um filme bobo, cara, aquele do Aquaman lá, era alguma coisa assim. Aí tem aquela Atlântida, né? Eles não sabiam o que fazer, estavam em guerra, aí tem um tesouro escondido, um velho lá ensina pra eles onde encontrar esse tesouro, tem uns pergaminhos lá com um monte de ensinamentos, né? É o resgate da tradição, que tem um monte de coisa lá já, enfim, já estudadas, já descobertas, né? Então é mais ou menos isso que o filme começa assim, né? E eu acho que abre ali mais ou menos no condado, mostrando aquela... É bem nostálgico. O Tolkien era apaixonado pela Idade Média, né? Então ele cria a Terra-média. Sim. O início é o aniversário do Bilbo, né? É o Bilbo lá comemorando o aniversário dele. E o legal, assim, já começa... O Tolkien ele dava, tanto no livro, né, quanto no filme, eu acho que foi legal, eles captaram bem isso. O ambiente, né? O ambiente, né? Tudo que tava... O verde da grama, as casas, as pessoas alegres, mostrando uma certa simplicidade nesse condado. Que a gente pode chamar de raça, né? Os hobbits, que seriam como se fossem quase crianças ali. São uns adultos pequenininhos, pé peludo, que eles são conhecidos por comer. Eles gostam de comer pra caramba, então tinha café da manhã, um de jejum no meio do café da manhã. Não lembro quantas refeições. Lembra quantas refeições? Alguém lembra quantas refeições aí? 2 cafés da manhã, um almoço, o chá das 5, o jantar e a ceia. É isso, Acho que eu sou um hobbit. Tem vida melhor, né? Não, e os hobbits, assim, eram realmente talvez os seres mais simples ali, mais pacatos, né? Viviam quase um escambo ali, uma agricultura, né? Não tinha grandes tecnologias, não tinha armas, né? Não conquistavam territórios, não tinha nada Grandes disso. ambições, eles né? tinham lá seu local, que era o condado, né? Vamos pensar assim, uma mini fazendinha, né? Que tinha lá os bichinhos que criavam, né? E é muito simbólico que eles são pequenos, né? Sim. Eles são fisicamente pequenos, bem menores do que os homens, e vivem essa vida simples, essa vida cotidiana. E isso é importantíssimo na história ali, porque justamente esse pequeno, esse simples, esse humilde é o que é o escolhido ali para a missão. A gente tá falando de Senhor dos Anéis, mas a gente vai começar aqui só para localizar lá no Hobbit. Né? Esse mal acontece lá atrás, o anel foi
perdido lá atrás, e aí no Hobbit o Bilbo encontra o anel contra o Gollum. O Gollum perde o anel, cai o anel lá, ele pega, tem a oportunidade de matar esse monstro, que é ser o Gollum, que foi corrompido pelo anel. Guarda o anel e beleza, e volta pra casa. O Senhor dos Anéis começa com essa história já tendo ocorrido. E o Bilbo tem esse anel guardado, esse anel tão poderoso que tá no lugar E que mais é o simples, anel? né? O que é que simboliza o anel? Então, o poder, né? No filme, assim, esse anel que é feito para controlar todos os outros anéis é onde o Sauron coloca todo o seu poder. Ele coloca, vamos pensar assim, a própria alma dele no anel, né? Então ele coloca toda a sua maldade, né, todo o seu poder naquele anel. Seria um símbolo perfeito ali, né? Um anel de ouro, um círculo, né? Para controlar todas as outras pessoas. Então, Alguém lembra o que tá escrito no anel lá? Você lembra de de cor? cabeça, não. PP, manda aí. Ah não, Kleber, vai, beleza. One ring to rule them all, one ring to find. Um anel para todos controlar, um anel para todos encontrar e na escuridão os prender, né? O anel, eu vejo esse o anel- símbolo do anel, Rabir, desculpa, o símbolo do anel, como o Marcel falou, era quase o poder de se tornar Deus. Eu né, vejo de como controlar tudo. a tentação da soberba mesmo, Sim. né? Do pecado original ali. Que é o que o mal oferece para todos nós, né? A rejeição de Deus. Né? E eu sou Deus. suficiente. Eu sou suficiente, né? Então, vamos, é assim, é Ele tem difícil vários, falar aquilo do que você Tolkien. falou do Tolkien, né? A É gente difícil pode- você falar do Tolkien sem entrar aqui no simbolismo religioso que ele carrega. E Ah, não essa só obra. religioso, assim, no simbolismo católico, né? O Tolkien era católico, ele foi criado, né? Ele era órfão desde pequeno, foi criado por um padre, né? Que criou ele a vida toda. E realmente não tem a obra do Tolkien, ela tá toda permeada por esse simbolismo católico. Não é uma alegoria, não é escrachado ali que cada um significa, mas o tempo todo você vê sinais disso, né? Eu acho que o Um Anel ele é uma coisa que dá para ter um símbolo específico para cada pessoa que assiste o filme. Porque uma das ideias, por exemplo, é de que você fica invisível quando usa o anel, e é o que o Bilbo faz logo no começo do filme, no Hobbit também. E aí, com isso, você pode fazer o que você quiser quando você está invisível. Ou seja, os seus limites são sua própria moral, porque ninguém está descobrindo o que você está fazendo. Então, quais são os seus desejos mais vis? Então, por exemplo, pode ser uma questão de pornografia, por exemplo. O anel ali pode simbolizar a questão da pornografia para alguns. Pode simbolizar a questão material, né? No Hobbit, ele usa para pegar uma pedra lá no castelo, num castelo lá. Então, tem várias coisas que você pode buscar com o anel. Não é só a soberba, não é só. Né? Mas A questão da alegoria, né? é a questão da alegoria, assim. Qual que é A gente o poderia seu colocar vício? como pecado, né? Exato. O vício. Símbolo o vício. do pecado. Qual que é o seu vício? Né? O que você faria se você tivesse esse poder? Alguns tomariam a Terra-média inteira, né? Outros iam entrar escondido no banheiro feminino, não sei. E tem a história do anel que é contada ali em alguns momentos ao longo do filme, que o anel ele acaba corrompendo a pessoa que fica muito tempo com ele. Né? Então, Isildur, que é um homem, né, que derrota Sauron lá na batalha anterior e pega o anel por primeiro, né, ele é corrompido pelo anel. Né? Ele tinha a oportunidade de destruir o anel e ele resolve ficar com o anel por querer aquele poder. E aí depois ele morre, esse anel é perdido, muitos anos depois é encontrado por um ser muito parecido com o Hobbit, né, que é o Sméagol, e o Sméagol fica muitos anos com o anel, e você vê ao longo do tempo como esse anel vai corrompendo. Não, mas ele era originalmente um hobbit. Ele né? era original. Algo parecido que era algo Hobbit, parecido. que Ele era não fala muito anterior. exatamente. Ele não fala que é exatamente um hobbit, mas é um povo anterior que parece. E esse anel vai corrompendo ele. Ele vai perdendo até a humanidade. Até a humanidade, dele. vira um bicho, né? Que come as coisas cruas ali, não tem nenhuma moral. Perde ele fica cabelo, totalmente né? viciado pelo anel. Assim, o anel é a vida dele. Né? E você vê algo similar acontecendo com o Bilbo, apesar de ser muito mais resistente do que o Sméagol.
Mas você vê ele também tendo essa dificuldade de entregar o anel ali pro Frodo. Ele faz só te puxando esse gancho que você falou, que o Sméagol acaba vivendo por muito tempo no sofrimento. Ele teria uma vida, né, uma expectativa de vida X, ele consegue viver 4x pelo poder do anel, que aprisiona ele e, teoricamente, ele viraria... Chega um momento do filme que alguém fala que ele viraria um espectro, em que não morre nem fica vivo. Ele fica preso nesse inferno, nesse vício, que vai desumanizando, enfim. E o Bilbo acaba também, né? Que o filme começa no aniversário de 100 anos, 100 e poucos anos, e o Bilbo tá lá sem ruga, né? 100 e quanto? 111 anos. E na hora que ele tem que deixar o anel, ele tem uma certa dificuldade. Você vê ao longo do filme assim, o poder do anel tentando corromper outras pessoas, né? O Boromir, que é um dos que vão participar ali da empreitada para destruir o anel, tenta roubar o anel do Frodo, depois acaba morrendo. Aí o próprio Frodo, no final, ele é corrompido pelo anel. Ele, na hora que também teve a oportunidade de destruir, ele não destrói. Antes de falar da destruição, né? Antes de falar do retorno do rei, tem um pouquinho de coisa sacanagem. Quem estabelece a missão, o cara que desperta as vocações de todo mundo ali é o Gandalf, né? Que é uma figura meio que angélica, a gente pode dizer assim. Ele é o Maia, né? Não é isso? Na história original lá. É uma figura meio angélica. O mago, tradicionalmente, ele é um símbolo do sábio, né? Daquele que domina as forças sutis da natureza e tal. Não essa magia branca, magia negra, não é isso. Mas ele entende profeta, né? as sutilezas, né, das ideias, dos pensamentos e tal. E aí entra o Gandalf. Então, quando o Gandalf vê o Bilbo usar o anel no aniversário, ele fala, peraí, né, tem uma coisa errada aí, né, que anel é esse e tudo. E aí ele vai conversar, né, acontece o filme, lá, início do filme, a galera tá lá felizinha no aniversário, o Bilbo usa o anel pra ir embora, abandonar todo mundo e viver uma aventura de novo, que ele tava com saudade da vida de aventura. E aí o Gandalf vê isso e conversa com ele, né, sobre, peraí, vou... Antes ele nem, naquele momento, ele nem sai pra investigar sobre o anel, não. Ele só fala com o Gandalf que esse anel tinha que ficar. Que ele não poderia... Ele fala pro Bilbo que ele não poderia levar esse anel junto com ele. E nesse primeiro momento é interessante também a dificuldade do Bilbo entregar. E no primeiro momento ele acha que o Gandalf, tá, ele pega o anel na mão e ele fala assim, cara, você quer pra você. Os caras sempre foram amigos, nunca teve treta nenhuma. E de repente, quando ele fala, você tem que deixar isso. Não, isso aqui é pra você. Ele vai ficando meio mal, uma cara brava. Aí você tem a cena essa cena é muito bonita, que pelo poder da amizade, o Gandalf consegue, falando, tudo bem que parece ser uma mágica, né, que tudo escurece e tudo, ele consegue fazer ele perceber que não, aquilo era por amor, por uma certa amizade, que ele tinha que largar. Ele fala, você tá certo. E como o Gandalf também não pega, né? Ele foge do anel, né? Fugir da tentação. Ele não né? sabe o que é aquilo, né? Você vê, ele é o sábio, né? Então ele tem uma certa prudência ali em relação ao anel até ele entender o que é aquilo, né? Que ele vê o que tá acontecendo com o Bilbo, né? Ele percebe, cara, isso aqui não é uma coisa muito boa. E aí ele manda o Bilbo tirar o anel e o Bilbo fala, é verdade, vou deixar o anel aqui, tá indo embora. Ele fala, Bilbo, o anel ainda tá contigo, cara. Aí o Bilbo põe a mãozinha no bolso, tira o anel. Quando ele tira o anel, ele titubeia um pouco, mas pela amizade do Gandalf, pelas palavras do Gandalf, ele consegue largar aquele vício, aquele anel, joga o anel no chão, e o legal é que quando o anel cai, ele não quica, né? Tem um peso, Ele né? tem um peso muito forte, né? Ele bate. E é interessante que a gente tava falando um pouquinho antes, quando o cara usa o anel, ele some, ele desaparece, ninguém enxerga ele, né? Esse egoísmo do pecado, né? Eu posso fazer o que eu quiser agora, ninguém tá vendo quando eu tô no meu quarto sozinho e tal, mas ele fica visível pro mal. Né? O olho do mal agora alcança aquele que tá usando o anel ali, né? Eu achei interessante falar da prudência do Gandalf de não pegar o anel, que se repete com vários outros personagens no filme, né? Galadriel, Aragorn. Eles nem querem encostar naquele anel, nem querem ter o saborzinho, que é uma coisa até que voltando na questão dos vícios, né? O padre Paulo Ricardo uma vez fala que é muito mais difícil para a pessoa se livrar de um vício do que não ter o vício. Então, se você se expôs a algum vício, né, o vício do poder, né, da soberba,
O vício de ter algum poder, né? Para você se livrar de ter tido poder, né? Eu sei porque eu já ocupei vários cargos, né? De poder, né? Já fui delegado de polícia, coisas assim. Você, às vezes, você fala assim, poxa, tem esse poder, você abrir mão para deixar de ser delegado, para ser um analista do Ministério Público, que foi o que eu fiz, as pessoas se perguntam, mas como você vai fazer isso? Você vai deixar esse poder de lado? Né? Então, é muito mais difícil para quando você tem, você abandonar. E o padre Paulo Ricardo fala isso especificamente com vícios de luxúria. Né? Ele fala às pessoas que tiveram uma vida de luxúria para se livrar daquilo, é muito pior. Então, eles não querem se expor àquilo. E o Bilbo, quando ele vê de novo o anel, já lá em Rivendell, Valfenda, ele tem um ataque assim, não, eu preciso de novo. Deixa eu segurar mais uma vez, Deixa eu segurar só mais um pouco. Então, ele já foi exposto, ele já tem, para ele cair é muito mais fácil. Então, a verdadeira sabedoria do Faramir, a gente tem que falar muito do Faramir, essa verdadeira sabedoria não vou nem tentar, a verdadeira prudência. Não vou nem encostar. Não vou nem encostar. Isso vem com humildade. É a questão da mudança qualitativa e quantitativa, né? Uma vez que acontece essa mudança qualitativa, eu não fazia isso. E agora passei a fazer, cara, a quantidade, você vai ficar brigando com isso. Faça um pouquinho mais, faça um pouquinho menos. Vícios de pornografia, que é muito complicado, como eu vejo no consultório. O cara que não é viciado, o cara às vezes nem começa, né? Tem um controle muito maior do cara que já teve essa exposição toda, até por questões neurocientíficas, né? Um grande problema das drogas, cara, falando um pouquinho sobre essa coisa da tentação, é a percepção de risco, né? Quando você começa a não achar que aquilo é tão grave assim. Por exemplo, isso aconteceu com a maconha. Tem um estudo americano lá que mostra que os adolescentes e os jovens, eles percebem um risco muito grande do cigarro branco pela propaganda maciça que tem para não fumar. Então, eu percebo o cigarro como um problema e a maconha é só um matinho, é uma erva. Natural. Então, você enxerga aquilo como menos danoso, né? Então, isso vale para qualquer tipo de pecado, né? Você enxergar aquilo como menos... isso aqui não é nada demais. Principalmente quando a gente vive numa sociedade meio decaída, que você está exposto a coisas mais graves, você começa a achar que os pequenos vícios do dia a dia não são tão graves assim. E aí, aumenta o risco de se estrepar nesses negócios. E seguindo o filme, o Bilbo vai embora, né? E aí, beleza, ficou o anel lá, o Frodo recebe o anel, o Gandalf nem encosta, né? Ele só abre o envelope, né? Põe aqui, né? Tipo, põe aqui. E é interessante a gente ver o Frodo ali, né? O ator é muito bom, né, cara? Atua muito bem ali. Ele tem um olhar inocente, assim, ele olha pro Gandalf. Chega da raiva, né? Ele parece uma criança, parece um menino, ele não deseja nada, ele não tem ambição nenhuma, ele só quer continuar na vidinha cotidiana dele ali. É por isso que ele demonstra uma resistência enorme. É claro que ele falha várias vezes, mas ele demonstra uma resistência acima do que todos os outros, né? E o anel fica, o Gandalf vê que é um anel estranho, vai estudar sobre o anel, vê que é o anel, né? O anel do poder. O 1. E aí ele volta e fala assim, cara, vambora, partiu, você tem que destruir isso aqui. E você que vai carregar, maluco. Tá contigo, a providência escolheu você, o destino deixou esse anel na sua mão. E no filme mostra cenas diferentes, né, em momentos diferentes, se eu não me engano. Mas eu acho que no livro, e aí o PP me corrige se eu estiver errado, é logo no início, assim, que o Frodo já fala assim, pô, eu queria viver meio que nessa época, cara. Onde tá tendo essa guerra, o anel do poder tá aqui, tem que destruir e tal. E aí o Gandalf fala, né, a gente não consegue, a gente não escolhe a época que a gente vive, né? Eu não queria viver nessa época de guerra, de tristeza. Aí o Gandalf fala assim, como todos que vivem nessa época, não queriam viver. Mas não cabe a gente escolher a época que a gente vai viver, mas sim o que a gente vai fazer no momento que a gente tá vivendo. E o filme vai pra essa jornada inteira. Tem aquela reunião, né? Tem a reunião ali, que tem um anão, um elfo, aí vai pra reunião, aí guerreiro e tal, aí ninguém... onde eles criam a sociedade do anel. Aí eles vão se ali. juntar pra dar o nome do filme 1. Né, que ninguém quer, os caras começam a discutir, começam a ver um uso benéfico do anel, ninguém quer ir, e aí o Frodo ele se dispõe, né? Essa disposição. Eu levo. Essa cena é muito forte. Essa cena é muito bonita, cara. Quando joga o anel no meio, né? Quem não viu o filme, jogou o anel no meio e falou, galera, da Terra-média, seguinte, achamos o mal e a gente tem que destruir. Aí começa, não, peraí, destruir? Por que a gente não usa o poder do mal contra o mal? A gente é muito esperto.
Né? E já pronto, já seduziu o primeiro, né? O Boromir, né? Já chega ali. Não, peraí, a gente tá morrendo, a gente precisa desse poder, a gente pode usar, a gente pode ganhar, enfim. O Boromir é um personagem interessantíssimo, né? Porque ele tem um arco de redenção, né? Porque ele é tentado demais pelo Anel. Ele falha na missão, ele coloca toda a missão em risco ali, ele chega a perseguir o Frodo. Ele não aceita o Aragorn como o verdadeiro rei. Mas ele tem um arrependimento no final. E ali no finalzinho da vida dele, quando ele mata um monte de orc, leva um monte de flechada, né? Isso ele tem uma espécie de símbolo da confissão ali acontecendo, né? Que é ele se sujeita ao verdadeiro rei, que é o Aragorn. O Aragorn, por sua vez, é o verdadeiro rei e ele é anônimo. É o Simba, né? Que o Kleber até postou lá, né? Que o Aragorn, ele era um descendente. É o rei exilado, né? Autoexilado, né? Mas ele é um pouco mais nobre que o Simba, né? Porque ele faz as coisas, ele protege as pessoas, ele assume proteger os hobbits com um gorro ali, ele não quer ser visto mesmo. É um símbolo de humildade também, eu vejo. Mas ele também não quer assumir a responsabilidade dele. Quando vão reforjar a espada, vamos te dar a espada ali. Eu não quero essa responsabilidade. Então, ele não quer o anel, né, porque ele também não quer poder. Ele não quer poder. E é uma coisa que eu observo na vida, especialmente no meu tempo de polícia, é que muitas vezes a pessoa que se acha indigna para fazer algo normalmente a pessoa que é humilde é a que vai fazer melhor aquilo. Aquela pessoa que não se acha vocacionada para fazer aquilo, ou seja, não vai com muita sede ao pote, destemperado e tudo mais, é justamente quem vai ser a mais prudente na hora de fazer o que tem que ser feito. Então o Aragorn e o Faramir também vêm dessa mesma perspectiva. E o Faramir, no caso, é o irmão do Boromir. Né? São dois irmãos, em que um é o soldado vocacionado, né? É o polícia por natureza, que é o Boromir, que fala, pô, o mal tem a melhor arma, eu quero a mesma arma que o mal. Eu quero a bazuca, eu vou explodir todo mundo, vou matar geral. Né? E o Faramir, que é aquele policial, que é cascudo pra caramba. Você vê que ele não é o policial bonzinho, o policial malzinho. Ele é cascudo pra caramba, mas ele mesmo diz, eu não sou vocacionado para isso, eu faço aquilo que tem que ser feito, eu faço o que isso precisa ser feito, isso é o melhor a ser feito. Né? E acaba que esse equilíbrio dele, da razão ali, acima da emoção, faz com que ele tome as melhores decisões, ele e o Aragorn também. Naquele momento que eles se juntam pra fazer a Sociedade do Anel e começa a briga ali, o Aragorn tava lá mostrando, olha, o Legolas fala, esse é o herdeiro, pô, de Isildur, o cara que caiu na tentação e perdeu o anel e Gondor ficou sem rei. Ah, esse é o cara perdido e tal. Mas Gondor não tem rei, o Boromir fala, né? E aí começa a briga, aí o Gimli, o anão lá, eu não vou deixar isso aqui com o elfo, né? Aquelas brigas bem infantil, quinta série, tipo um Timão e Pumba ali, né? Brigando no negócio, o elfo, não, mas você é que começam a brigar e tudo. Aí é nesse momento que aí eu penso nessa questão do vocacionado e tal. O Frodo, que tinha deixado o anel, falou com o Sam, é isso aí, a gente tinha que trazer o anel pra cá, a gente trouxe, acabou. E ele viu aquela briga e ele fala, esses caras não vão dar conta. Eu levo. Tem ninguém pra fazer, eu faço. Cara, a cena do Gandalf fechando o olho, isso foi muito bonito no filme. Foi. O Gandalf, ele fecha o olho do tipo, véi, obrigado, mas você tá ferrado. Assim, é um sorriso com, meu Deus. Porque assim, pra quem não viu o filme, né, a missão que eles tinham que executar, né, esse anel, como ele era esse anel super poderoso, ele só poderia ser destruído no mesmo local onde ele foi forjado. O anão, inocentemente, é pra Tenta destruir, não consegue. Pega um machado explode o machado. E esse local é no centro do território inimigo. Né? Você tem que ir lá dentro do território inimigo, né? Atravessar todas as tropas ali de orcs, todos os monstros que tem lá, dentro aonde tá lá o Sauron, que é o grande inimigo. Era uma missão suicida, uma missão suicida. A reunião deixa claro ali, exatamente. Cara, é quase impossível. É praticamente impossível. Mas esse ponto dessa reunião, esse ponto é crucial. E pegando um pouquinho que você estava falando, né? A gente reviu essa semana aí, falamos das camadas. A 7ª camada da personalidade é a camada vocação. Que é justamente a quarta, só para lembrar as pessoas, 4ª camada, isso significa o que mais motiva as suas ações, né? Então, uma pessoa de 4ª camada, ela está motivada
porque ela quer ser aceita, porque ela quer ser amada. Uma pessoa de quinta camada, ela quer se sentir vitoriosa. Uma pessoa de sexta camada, ela quer obter resultados reais no mundo. E o sétima camada, ele já entende que ele tem um papel social, que ele tem uma missão a cumprir socialmente falando. Tem outras pessoas ali e tal. Pode ser na sua profissão, o seu papel familiar, como pai, como marido, etc., como mãe. E aí, a estabilização da sétima camada é justamente quando você dá esse sim, quando você aceita a sua missão. Você já sabe que você tem certas aptidões, você nasceu com algumas facilidades, vamos dizer assim, algumas coisas para você são mais fáceis do que para outras pessoas, desenvolver alguns talentos para você, você domina esses talentos e você já sente que você pode usar aquilo ali para ajudar as pessoas, para fazer o bem. E a estabilização nessa camada que já é um alto grau de maturidade, você não, um homem maduro, uma pessoa madura, não pode se deixar travar, por exemplo, pela timidez ou pelo medo de falhar. O senso de dever é o que te chama, né? Por exemplo, se um de nós aqui somos muito tímidos, mas a gente sente que tem algo a contribuir para as pessoas, por mais que no fundo nos sintamos incapazes, né? Como você falou, geralmente a pessoa mais capacitada, ela não sabe que é e não quer, tem essa humildade. Mas você tem um senso de dever que te empurra, né? Te empurra a fazer o que tem que ser feito. Então, ali nessa reunião ali, cara, fica bem explícito ali o sim que o Frodo dá. E a consequência pelo senso de disso, dever mesmo. E a consequência disso, olha que legal. Tá todo mundo brigando. Ele fala, eu levo. Você cria uma sociedade do anel. Você eleva todo mundo. Se levantam vários. Se levantam eu vou vários com você. e vira uma amizade. E aí o filme que, assim, não tem como discutir Senhor dos Anéis sem falar de amizade, né? Porque o Sam... aquilo ali, o que acontece com todo mundo. Falam, beleza, tô contigo. Aragorn fala, minha espada é sua. O Gimli, beleza, vou contigo. O elfo que tá brigando com o anão, eles dois, vamos lá, tamo junto aqui agora também. A elevação dos outros à sua volta quando você resolve fazer o que tem que ser feito. E a amizade tem essa marca, né? O Eden Valley, Eden Nolly, que vem de São Tomás, Aristóteles e tal. Não é algo fora de nós dois que nos une, né? Amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Então tem um objeto, um terceiro elemento ali que une. No caso deles, né, o objetivo final era o mesmo. Então a gente deixa de lado nossas divergências, deixa tudo de lado, até espécies diferentes nós somos, para concluir a missão. Vai derrotar aquele mal, né? E o Frodo vai saindo. Ele falou, beleza, eu levo. Né? Eu levo, e todo mundo, a espada é minha e tal, beleza, vambora. Aí ele tá saindo, ele fala, que anda, pra que lado fica Mordor, né? Tipo, cara, o cara não sabe nem pra onde ele tava indo, ele aceitou, cara. Essa humildade, isso que o Kleber falou, é um ponto-chave do filme. Os personagens mais fortes, todos caem em algum momento, de certa forma, todos têm muita dificuldade, tem ali os percalços no caminho, mas a humildade é o ponto-chave daquilo. A gente tava discutindo de inteligência e humildade, né? Naquele outro dia também. Como que o guia daquela amizade foi, da Sociedade do Anel, foi a humildade, né? E acaba que a sociedade fracassa, né? Pois é, isso é uma coisa que eu tava, como a gente programou de fazer o podcast, eu fiquei pensando, né, sobre o filme, sobre o Senhor dos Anéis. E você pode assistir o filme ali e ver, pô, tem muita coisa sobre amizade, muita coisa sobre heroísmo, né, muita coisa sobre sacrifício. É uma aventura, né? Os 3 filmes, quando você assiste ali em sequência, você entende aquela aventura toda, né? Ambientada ali numa época medieval. Mas eu acho que o Tolkien, ele fez um filme, e aí foi essa sutileza que ele teve sobre a providência, né? Porque quando você analisa o filme assim completamente, é o que você falou, assim, todos falharam. O Frodo, que era aquele escolhido para carregar o anel, ele sucumbe ali no final à tentação do anel e não joga. Né? O Aragorn, que era o grande rei, quando assume o seu papel de grande rei, vai para a última batalha, ele está perdendo a batalha, ele ia ser morto. Né? E o Gandalf, que são os 3 principais personagens, e o Gandalf ali, que é o sábio, que é o grande mago,
ele também é subjugado pelo rei ali das trevas, lá o Nazgûl, no castelo, que quebra o cajado do Gandalf, né? Isso depois do Gandalf já ter, né, aumentado o seu poder muito. Ele realmente era, naquela época ali, o mago mais poderoso da Terra-média, e mesmo assim ele perde, né? Todos eles perdem. E a salvação vem da onde se menos espera, né? Da criatura ali perversa, quase não mais humana, né? Que foi poupada, né, tempos atrás pelo Bilbo e pelo próprio Frodo, né? Os dois, por misericórdia, ali não matam o Gollum, e é o Gollum que salva a Terra-média. É. Né? É isso aí que você falou, é muito verdade, né? Em várias cenas fica claro ali que não é por mérito de ninguém. De ninguém. Ninguém ali tem um mérito total de tudo. Tem sempre um elemento providencial acontecendo. Tem um personagem muito interessante, que são aqueles dois hobbits que vão também. Eles entram na Merry e o sociedade. Pippin, né? É o Pippin, Peregrine Took. Toda hora o Gandalf tem que dar uma bronca nele, porque ele só faz merda. Tudo que ele faz é merda. Ele não faz nada direito. Só que aí a merda dele cria uma consequência que no final é positiva, que muda totalmente o curso da história. Se você prestar atenção nos elementos, tem uma hora que, por exemplo, que ele não resiste e quer olhar naquela bola lá, uma espécie de bola de cristal. Palantir. Na Palantir, né? Ele não resiste, aí ele olha, e o mal vê ele de volta ali e tal, descobre os planos dele, descobre onde eles estão. Só que aí Ele também descobre os planos do mal, e o Gandalf reformula toda a estratégia de guerra dele. Ó, ele não vai atacar tal lugar, ele vai pra Antes outro. até, cara. Antes, Quando eles estão lá no Balrog, No Balrog, né? Quando eles é. estão lá, ele tá ali, pô, invadindo aquele cemitério que tinha virado cemitério, aquele De anões, local. Como né? é que é o nome do Cemitério lugar? de anões. Moria. Então estão lá, beleza, vamos passar quietinho. Ninguém pode ver a gente aqui. E o cara resolve mexer na cabeça de uma caveira, para cair socando na parede, fazendo um mau barulho. Aparece orc, goblin, aparece a parada inteira e vem aquele Balrog, um ser infernal da antiguidade, luta contra o Gandalf e o Gandalf morre. Por culpa do carinha que foi meter a mãozinha na flecha, né? De certa forma, de novo, o cara estragou tudo. Mas aí o Gandalf vai, ele encontra a sua redenção, ele renasce, ele vem, volta mais deixa de forte, ser o ele cinzento, ele ressurge, volta meio que- como o The E White, tem né? um certo branco. simbolismo do Cristo ali, né? Como é que você tava falando pra gente? Tem 3 personagens então, que incorporam. a gente tem que, entendendo, né, que o Senhor dos Anéis foi escrito por Tolkien, né, e ele colocou ali um simbolismo católico, a gente consegue enxergar a figura do Cristo em 3 personagens ali no Senhor dos Anéis, né, que é o Aragorn, o Frodo e o Gandalf. Né? Então a gente pega ali os 3 atributos de Cristo, né, que é o sacerdote, o profeta e o rei. Né, o Frodo é o sacerdote, o Gandalf o profeta e o Aragorn o rei. E os 3, ao longo do filme, eles passam pelo mesmo arco de vida do Cristo, que é a morte e a ressurreição. Né? O Frodo, ele passa por 2 vezes. Uma vez ele toma um golpe ali de espada de um espectro, né? E praticamente morre, depois ressurge, e mais pro final ele também é pego ali por uma aranha gigante e praticamente morre e depois ressurge. O Gandalf luta contra o Balrog, ele morre e ressuscita, que é um demônio, né, e ele ressuscita, e aí o Gandalf tem esse simbolismo muito forte, porque ele ressuscita o branco, né, aquele como se fosse o corpo glorioso. E a morte dele é bem simbólica, né? Porque ele vai caindo, até o final. No fundo dos infernos mesmo. E o Aragorn desce à Mansão dos Mortos, né, na busca ali por ter mais forças ali do exército. Ele vai buscar o exército ali dos mortos que estavam amaldiçoados, e ele vai lá na Terra dos Mortos para libertá-los e trazê-los de volta. Então você vê assim todo o simbolismo do Cristo, né, mas dividido entre os 3 personagens. Nenhum carrega Todas completa todos os elementos, né? Porque eles falham. Mas a própria jornada do Frodo também é uma via crucis ali, né? É o Frodo resistindo às tentações, né? É muito forte, você vê que ele vai definhando, ele vai ficando cada vez mais cansado, ele vai ficando mais esquálido ali, mais pálido mesmo. O machucado em volta, né? Ele carrega o anel com um cordão em volta do pescoço e vai fazendo marcas como se fosse muito pesado, né? Ele faz linhas assim de sangue, né? De escoriações pelo pescoço.
o início do filme que o Marcel falou é muito legal. Acabou de começar, beleza, vamos lá, vamos levar. E aí, de repente, foi antes da reunião, né? Ele toma uma espadada logo no início, né? Mostrando, cara, assim, não tem um momento que você vai estar pronto para uma jornada. Ele começou uma jornada já machucado, gravemente, quase morreu. Mostrando que esse simbolismo de você vai ter que fazer de qualquer maneira, né? Deus não vai escolher, ou você não vai estar 100% pronto, né? Na nossa vida é meio assim. Vai do Não, jeito eu que vou, dá, quando né? for gravar, eu vou comprar um monte de coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu vou estudar, quando eu tiver o ar-condicionado no meu quarto, porque ainda não tem ar-condicionado, não dá pra estudar, né, gente? Então, ano que vem eu tento, sei lá, fazer o concurso que eu quero e tal. Isso é um símbolo muito forte em Você cima, fica né? naquela. Acho que a mensagem assim, né, interessante que o filme passa é que é isso, você nunca vai estar sempre pronto, né? Você não vai estar 100% pronto. Até porque não é por seus méritos, Não é né? pelos seus méritos. E Você não aquilo, tem você essa vai força. falhar. Entendeu? Todo mundo, né? Por mais importante que seja, por mais inteligente que seja, se a gente também discutiu sobre inteligência, cara, a gente está sempre na beira do abismo, né? A gente não cai por graça e por providência. Mas existe algo que nos sustenta e que está fora da gente, porque se dependesse só dos nossos méritos, das nossas ações, a coisa ia dar ruim. Ia dar ruim. Ah, É o que acontece de com vez em todo quando mundo eu que tenta falo fazer isso, sozinho. né? Que é esse reencontro espiritual, né? Pra mim foi muito claro assim, principalmente pra quem viveu uma época meio ateu, meio na soberba. Você reconhecer, cara, que a minha própria força não vai me dar nada, né? Eu não consigo nem acordar mais cedo. Até as coisas mais banais do dia a dia são difíceis pra gente. Tem que ter um elemento divino aí, uma espécie de infusão para poder conseguir fazer alguma coisa. Mas também é interessante porque assim, o elemento divino ele só aparece quando você está ali cumprindo o seu dever. Né? Nenhum deles fugiu, falou, eu sou fraco, eu não consigo, então não vou fazer, porque eu vou falhar mesmo. Não, todo mundo tentou. O Boromir, cara, o Boromir é uma parte muito interessante, porque ele queria o anel pra ele, ele foi o primeiro a brigar lá, falou, não, deixa eu usar esse é o mal, né, o mal contra o mal, né, eu vou conseguir, e de repente, quando a sociedade é criada, ele falou, beleza, eu tô nessa, tô com vocês, mesmo pensando em fazer as coisas por conta própria. E aí ele sucumbe quando ele tenta pegar o anel do Frodo, e aí o Frodo foge dele, e aí depois que ele cai em si, ele fala, pô, meu Deus, desculpa, Frodo, né, fica mal. E aí o Merry Pippin tá quase morrendo, ele vai salvar porque ele continua no dever dele, ele continua fazendo aquilo que dá pra ele fazer. É a vocação dele. É a vocação dele, verdadeira. E quando ele De morre, guerreiro. quando ele toma as flechadas e o Aragorn chega perto dele, que você falou da questão da confissão, ali ele vê esse cara, eu errei, ele não precisava ter contado, ninguém viu que ele tentou pegar o anel, só o Frodo, e o Frodo já tinha fugido. Quando o Aragorn tá diante dele, ele precisa falar. Assim, ele entendeu, ele viu, ele falou, cara, eu errei, eu tentei tirar o anel dele. E ele que tinha a rixa com Aragorn, não, Gondor não tem rei, ele olha pra ele e fala, né, my captain, my king, né, meu rei. Ele consegue ver que ele era um vassalo do Aragorn, que o Aragorn era o rei dele, que ele fez coisa errada, mas ele encontra a redenção ali depois que ele fala, ele pega a espadinha dele lá e morre ele de uma forma gloriosa. Né? O Aragorn fala com ele, você teve uma vida honrada. Você né? teve uma, Mesmo com suas falhas, né? Isso aí pô, acabou o podcast, sacanagem. Eu acho interessante, você estava falando das marcas no pescoço, é porque do Frodo, é porque o anel é a cruz dele. Ele está carregando a cruz dele. E eu acho interessante, nessa parte mais pro final do terceiro filme já, em que o Sam já tá louco com o Gollum, com o Sméagol, né? O Sam é um amigo do Frodo, que tá ajudando ele na jornada, e o Gollum quer tomar o anel deles, mas eles começam a precisar do Gollum como guia. O Gollum vira o guia dele porque ele conhece os caminhos do mal, então eles precisam dele como guia. E o Frodo, ele mostra uma compaixão e misericórdia por conta da cruz que ele está carregando mesmo. Ele fala, eu reconheço nele a mesma cruz que eu carrego. Então não trate ele assim, porque você não sabe o que ele está passando. Entendeu? Você não conhece. Isso aí é fundamental. Tem uma cena que o Gandalf tá explicando ali, tá explicando quem é esse Gollum, né? Aí o Frodo fala assim, tem alguém nos seguindo. Aí o Gandalf fala assim, ele tá nos seguindo há muito tempo já. Esse era um como você que caiu na tentação e tal, e ele é obcecado pelo anel.
e grande parte do mal que tá acontecendo é culpa dele. Aí o Frodo fala assim, então por que a gente não mata ele logo? Não, pena que o Bilbo não matou. É, pena que o Bill não matou, não é isso, né? Aí o Gandalf fala assim, olha, você pode dar a vida, então não tenha tanta pressa em tirá-la, né? Então, o Frodo ali tem um ato de misericórdia com relação ao Gollum, mediado pelo Gandalf. E no decorrer da jornada, ele vai ele vai aumentando a compaixão pelo Gollum. Se nota isso, claramente, o filme deixa muito claro. Tem uma hora que o Frodo é capturado e os caras vão matar o Gollum e o Frodo fica desesperado. Não mata ele não. Até porque, assim, ele é nosso guia. O Sam quer matar o Gollum o tempo todo e o Frodo não deixa. O Sam tenta várias vezes, pega no pescoço. E aí tem uma hora que ele fala isso. Ele fala, cara, não, tipo assim, eu quero acreditar que ele pode mudar, porque isso pode acontecer comigo. Se isso pode acontecer comigo, eu quero acreditar que eu tenho salvação. Esse é o papel. O Gollum no filme é um contraponto do Frodo. Ele tá o tempo todo lembrando pro Frodo o que ele pode se tornar se ele fracassar ali na tentação. Né? A providência, ela entra nessa parte que a gente tava falando do Gollum, né? Que o Marcel já deu spoiler do final do filme. Então, no final do filme, ele não entrega o anel. Ele vai jogar o anel fora e fala, não, ele é meu. E aí a briga do Gollum arranca um dedo do Frodo. E o Gollum cai, né? Morre. O Sam ajuda o Frodo a ser salvo, né? Que ele fica pendurado no penhasco. Beleza, essa cena final a gente vê uma ação clara da providência, mas o filme ele se passa como se fossem várias lutas diárias e momentâneas com a providência agindo. Toda hora, tem uma cena que o Rei Bruxo pega a Elwyn pelo pescoço e vai matá-la, porque ela tomou uma porrada no braço e vai morrer. E o Merry, que nem era pra ter ido na guerra, que o rei lá falou, não vai. Ele falou, tá. Ele foi. Né? Os molequinhos, Timão e Pumba, né? Aí ele foi, chega lá, ele dá com a adaga, né? Ele enfia a adaga na panturrilha desse rei bruxo, ele solta a Elwyn, cai. E aí ela consegue, ela tira ele e fala assim, não vou ser morto por nenhum homem. Ela fala, né? Eu sou nenhum homem. Tira o capacete e corta, enfia a espada na face dele, que não dá pra ver, né? Olha, de novo, o cara que não ia na guerra, ele vai na guerra, a mulher tá sendo enforcada, ele pega uma daguinha, um hobbit dentro do condado, dá um negocinho na perna do cara. E muda o curso da história. O filme cara. inteiro é assim, né? Por isso que assim, é um filme sobre a providência, né? O Tolkien ele conseguiu amarrar assim, cada cena, cada coisinha que foi acontecendo, precisava ter acontecido para que chegasse naquele final. Se uma das coisas tivesse mudado, o final seria diferente. O Frodo teria ficado com o anel, provavelmente o Sauron ia pegar o anel e ia destruir todo mundo e acabou a Terra-média. Né? Então, você vê que até as coisas ruins, né? O Merry o Pippin lá ter despertado todos os Goblins e o Balrog e o Gandalf ter morrido, tudo isso que aconteceu, no final concorreu pro bem. Né? E é assim na realidade. O Tolkien ele quis colocar algo que é presente na doutrina católica, que a gente consegue enxergar na nossa realidade, que mesmo aquelas coisas que aparentemente são ruins, elas concorrem para o bem. Né? E essa é a gente entender que existe Deus e que Deus conduz as coisas. Né? Se a gente fizer um exercício, né, na verdade é um exercício que me resgatou na minha adolescência, né? Porque é um exercício de você identificar o lugar onde você está naquele momento na sua vida, onde você mora, o que você faz, o que você... Cada detalhe importante da sua vida. E você traçar um histórico de como você chegou ali. Às vezes as coisas mais banais do seu dia a dia, você vai ver que várias coisas ruins aconteceram para que você chegasse naquela boa situação, uma situação boa que você está. Então, eu identificava bem assim a atuação da providência divina, né? Embora eu não fosse religioso nem nada, eu falava assim, poxa, que interessante, se não acontecesse aquela coisa de ruim, eu não teria vindo parar aqui e ganhado isso, ou ganhado aquilo, ou conhecido fulano de tal, que hoje é meu melhor amigo, e vai vendo isso na sua vida inteira, né? Hoje em dia eu poderia pegar do meu trabalho, da minha esposa. Aí quando você fala assim, o que você reescreveria na sua história? A gente estava conversando isso no final de semana. O
que você reescreveria na sua história? Poxa, eu não reescreveria nada. Porque até as cagadas que eu fiz me trouxeram aqui. Então, como é que eu vou tirar alguma coisa de muito errado que eu fiz e que conseguiram, Deus, né, na providência dele, conseguiu tirar algo de bom daquilo, né? Então, a gente não merece nada do lugar onde nós estamos, né? No final das contas, foi tudo providência. Não dá pra viver de si, né? Não dá pra viver de si. Eu sempre Isso. comento com meus pacientes. Si, não dá. Si. Eu sempre comento com meus pacientes um chifre que eu peguei da primeira namorada que eu tive. Na época foi muito traumático, né? Você com 18, 19 anos. Mas eu olho pra trás e sou muito grato. Cara, eu amadureci muito, cresci, aprendi muito sobre relacionamentos depois daquilo ali. Que é isso, você tem que pegar essas coisas e ver, às vezes, uma providência divina. Um outro problema que eu queria comentar é que, às vezes, a gente cai achando que, enfim, tudo, Deus está fazendo tudo é providência, né? Você cai num abstratismo ali. Não é bem assim. Uma coisa que clarificou muito para mim foi o Diego Reis, ele conta uma coisa que é importante. Ele fala assim, eu tô jogando xadrez com meu filho de 10 anos de idade. Aí tem as regras do xadrez, meu filho sabe jogar, mas eu sempre ganho, sou melhor que ele. Às vezes, eu coloco lá o tabuleiro e falo assim, joga aí, filho. Aí o filho fica assim, pai, você acha que eu devo jogar aqui ou aqui? Joga aí, filho. Você conhece as regras, joga. Aí meu filho vai jogando, a gente vai jogando. Às vezes ele faz uma cagada muito grande e aí eu dou uma ajeitada ali para o jogo ficar melhor para ele. Então é mais ou menos isso que eu imagino que a providência divina meio que faz com a gente. Assim, vai, você conhece as regras, você sabe como é que faz, vai, assuma a sua vocação. Você vê, o Tolkien consegue colocar toda essa complexidade na obra, né? Cada personagem está lutando contra as suas próprias fraquezas, está tentando desenvolver virtudes, ao mesmo tempo que eles lutam contra as fraquezas, desenvolvem virtudes. E de vez em quando você vê um elemento de providência divina ali. O que não pode acontecer é parar de jogar. Né? Você fala assim, não vou ganhar e você desiste. É o Théoden. Não, achar que Deus vai não é o jogar nome do pra regente. você, né? Denethor. Então o Denethor ele faz isso, né? Denethor para. Quando invade todo mundo, ele fala assim, cara, a gente já vai morrer mesmo, vamos matar. É. Já acabou. Não dá pra jogar. Vamos jogar na fogueira. Vamos jogar na fogueira. E... Eu vi alguém contar uma vez, não vou lembrar, enfim, não tem problema, de uma moça que fazia a limpeza, assim, de um consultório, alguma coisa assim. E ela não fazia muito bem, ela não limpava direito, derramou um pó de café que ela limpava parcialmente e tal. Ela não fazia muito bem o trabalho dela, mas tá difícil arrumar empregado, né? Então o pessoal mantinha ela ali e ela ficava assim, não, Deus, eu tenho fé que Deus vai me tirar daqui, Deus vai me dar um emprego melhor. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me tirar daqui. Bom, mas você não tá jogando o jogo, né? Tá achando que você tá igual a criança de 10 anos falando, pai, joga pra mim. Deus não vai jogar pra gente. Você tem que fazer a sua parte também, né? Até aquela piadinha, né, do cara que tava se afogando. E aí chegou um barco e falou, não, vem cá, eu te ajudo. Não, Deus vai me salvar. Aí depois passou uma lancha, o cara, não, sobe aí. Não, Deus vai me salvar. Aí veio um navio. Não, Deus vai ver helicóptero. Não, Deus vai me salvar. E no final ele se afogou, morreu. Aí chegou lá, pô, Deus, você não me salvou. Eu falei, como não? Eu te mandei um barco, uma lancha, um navio, um helicóptero, você não quis subir, pô. Exatamente é o perfil de algumas pessoas dentro do consultório, cara. Eu quero, eu pergunto para vários pacientes, atendo uns moleques mais novos, 16 anos, 17 anos. E aí, o que você quer fazer? Sei lá, não sei. Mas onde você se imagina daqui a 10 anos, 15 anos? Uma casa, um carro, um apartamento? Como é que é? Não, eu quero viajar, né? Eu gosto de viajar é bom, né? E tal. Eu falei, beleza, eu quero ter um carro, quero ter isso. Eu falei, cara, o que você tá fazendo hoje pra conseguir isso? Nada, jogando Minecraft, não sei se é assim. E no Senhor dos Anéis é exatamente o oposto. Os caras, eles entregam pra Providência, mas olha isso, cara. 3 livros, velho. Filme versão estendida longo pra caramba. Alguém fala assim, pô, podia só uma águia soltar o anel lá no morro, lá, né, no negócio. Se fizesse assim. Mas os caras tentam fazer um caminho melhor, dá um problema, vai pra não sei onde, aí passa pelo pântano, aí vai não sei onde. E toda hora acontecendo alguma coisa, e eles vivendo e fazendo e contando com a providência. Que chega uma hora que até o Gandalf fala, né, assim, pô, o Pippin, acho que fala com ele, a gente tem esperança. Ele, cara, esperança é muito pouca.
Só a esperança de um tolo. E dá um sorriso, né? Tipo, cara, se tem ali um pouquinho, faz o que dá pra fazer e deixa. Cara, e eles vão Deixa até eu- sem esperança, né? A gente tava conversando daquela cena, né? Mais pro final ali, na hora que eles estão entrando mesmo em Mordor, o Sam tá contando ali, né? O que tem de comida. Aí o Frodo pergunta: o que você tá fazendo? Não, tô guardando aqui algumas coisas pro retorno. E aí o Frodo vira pra ele e fala: eu acho que não vai ter retorno. Eles estavam indo pro sacrifício final mesmo. E sabiam que era o dever deles, que para salvar, né, e aí entra um elemento interessante, né? Que quando você pensa assim na guerra, né? Cara, como é que o cara vai lá, o homem, né? Vira soldado lá e vai pra guerra e vai lutar. Da onde ele tira essa coragem, né? Cara, ele tá defendendo as coisas que são preciosas para ele, né? O país dele, a família dele, o povo dele. Você vê que o tempo todo os pesadelos que afligem o Frodo é o condado pegando fogo. Exatamente. E ele tá fazendo aquilo pela terra dele, pelas pessoas, pela Terra-média, mas principalmente pelo condado, que é a sua casa, né? Onde tem as pessoas que ele conhece, onde tem os amigos, onde tem os familiares. E ele vai pro sacrifício, ele fala: sou eu, né? O dever tá comigo, eu tenho que ir até o final mesmo que eu morra. Não tem problema, eu preciso fazer, tentar. Tem um livro que chama Motivação para o Combate. Na época eu estava no exército, eu ficava lendo esse tipo de coisa, né? E ali eles fazem um estudo mesmo, científico, assim, e faz questionários, um monte de coisa para analisar o que mais pesa para a motivação de um soldado na hora do combate, manter o moral alto, né, da tropa e tal. E a conclusão é mais ou menos, tem vários elementos, não é simples assim, mas um dos elementos que mais pesa é quem está do seu lado, na trincheira, né? Tem as reminiscências de casa, tem o amor à minha família, à minha pátria, à minha honra e tudo mais, mas quem está do meu lado no combate é o fator decisivo. E ali você vê muito, muito claro no filme também, né? O Sam não deixa o Frodo cair. O Frodo sozinho teria sucumbido, teria desistido. Falando um pouco daquela questão dele sucumbir e voltando um pouco da semelhança ou do símbolo do anel e do vício, né? A gente tava comentando do Gollum. Tem uma cena legal que eles pegam uma comida e o Sam vai fazer uma comida lá, um peixe, uma coisa assim, e o Gollum não consegue mais comer. Que ele não lembra mais o gosto de pão, ele não lembra mais não sei o que, ele vira e fala que ele não sente mais sabor, ele gosta de comer cru, come o peixe cru, bate o peixe e tal. No final, lá, antes de entrar na montanha e jogar o anel e perder o anel, enfim, o Sam fala assim: Frodo, lembra do condado? Você vai lembrar de não sei o quê? E o Frodo fala: não, não lembro mais. Eu não lembro mais do gosto do pão. E ele tá muito semelhante ao Gollum ali. O anel cai, eles sobrevivem e tal. E aí, quando ele deita, achando que ele ia morrer, né? A montanha com lava e tal, ele deita, ele. Eu lembro do condado, eu lembro do sabor de não sei o quê. Na hora ele volta a ser humano, né? Ele deixa de ser escravo daquele vício, que o Gollum não consegue mais perceber isso, que ele ama tanto aquele vício que ele não vê o mal maior que tem por trás daquilo, que animalizou ele, e não consegue nem ter um vislumbre mais do que é ser um ser humano. E tem uma cena interessante, que é essa cena do final, né? Quando o Gollum consegue pegar o anel do Frodo, ele cai dentro do vulcão, né? Da lava. E ele cai rindo, feliz. Ele não Ele consegue abraça, né? perceber que ele tá indo pro fim, pra morte dele. Ele só olha pro anel e tá rindo, e tá feliz, e cai na lava e continua feliz. Cara, Ele só tá com o depois anel. que vem a lava, assim que ele faz um olhar mais esbugalhado. Mas ele dá uma abraçadinha, né? O anel cai, ele abraça no ar, caindo pra lava, né? Não consegue ver. Tem uma coisa também no Frodo que é essa entrega pra esse mundo aqui, né, cara? Assim, eu já desisti de ter alguma coisa que é tipo, larga tudo que tens e segue-me. É mais ou menos isso. Então ele saber que vai morrer, ele aceitar a morte, pelo menos a morte física. Eu não sei nem se ele tinha esperança de ganhar algo maior, né? Não fica muito claro, mas no final do filme eles vão para uma espécie de paraíso ali, né? Simbolicamente, eles vão pro céu. Sim. O Gandalf, o Frodo, estão. É Valhalla o nome? Valinor. Valha é viking.
É. Viking, mas tá bom. Uma Rohan pequena não devia ter, confusão. que é meio Viking algo lá a e ver, tal. é medieval, assim, ele puxou né, as cara, raízes tá. dele. Tá bom. Loirão. Eu chamei Bem o Senhor dos medieval. Anéis chamei o Rei Leão de Senhor dos Anéis no final do episódio. Então você pode falar Valhalla, você fala o que você quiser, meu amigo. É muito interessante. E esse sacrifício final, assim, no filme é muito legal, né? Na hora que eles estão subindo ali a montanha, e chama a Montanha da Perdição, né? Na hora que eles estão subindo ali a Montanha da Perdição, o Frodo e o Sam, e você vê, assim, o Frodo utilizando suas últimas energias e não aguenta mais, tá esgotado. Você imagina, no filme passa muito rápido, né? Mas quando você vê o livro, assim, eles estão há meses fazendo essa jornada. Né? Não é algumas semanas. Do início ao fim são 13 meses. É um ano inteiro. Um ano todo. Então ele tá assim, né? Tá naquela região árida ali de Mordor, onde não tem comida, não tem nada, não tem sol, é só treva, chuva, né? Enxofre, sei lá o que. E eles estão totalmente esgotados. O Frodo não aguenta mais, ele cai. E aí o Sam pega suas últimas energias, né? E a descrição disso no livro é muito bonito, né? O Sam fala, o Frodo já tinha falado que o Sam não poderia carregar o anel, que aquele anel é o fardo dele e que ele não ia suportar. E aí o Sam vira, então fala, tudo bem, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar você. E pega o Frodo e bota nas costas e começa a subir a montanha com o Frodo nas costas. Isso passando fome, frio, não sei o que há quantos meses, né? E no livro, porque no filme essa cena passa ali, é bonita a cena e tal, mas não tem a profundidade que tem no livro, porque no livro o Tolkien escreveu o que o Sam estava pensando na hora. Né? E aí o Sam, né, o detalhe que ele escreve assim, que ele pegou o Frodo e na hora que ele botou nas costas, ele achou que ia ser mais pesado. E não foi tão pesado assim. Aquele fardo de estar ajudando o amigo dele ali naquela hora final, ele achou que ia ser mais difícil. E não foi. Foi até leve. Na hora que ele pegou o Frodo, ele, olha, é leve. Eu consigo carregar. Isso é legal, né? Ele pensa assim, será que é porque a gente tá meses sem comer? Será que... E começa a questionar ainda e lá... O peso de fazer o que você tem que fazer, às vezes parece ser mais pesado do que realmente é, né? Eu me lembro dessa cena porque na polícia, na academia de polícia, você faz uns treinamentos de como você pegar um colega que tomou um tiro, que tá caído no chão, como é que você faz para levantar ele, correr ele nas costas com uma mão só, porque na outra você tá carregando a arma para se defender e tudo mais. E aí você vê a beleza, né, de certas profissões, né, como a polícia, por exemplo, que você se sente num dever muito grande com os seus colegas, né, e com a sociedade em si. Né? E aí eu vejo essa cena, na mesma hora eu lembro assim, não, como há essa sensação de camaradagem, deve ter no exército também, nas forças armadas, né? Mas nessa sensação de camaradagem das pessoas que tratam de segurança pública, de você estar ali para salvar o seu irmão. E uma coisa interessante que a voz da Galadriel no fundo dizendo que no final em certo momento o Frodo ele percebe que a jornada vai tomar a vida dele, vai requisitar a vida dele. E no fim das contas, a meu ver, todas as jornadas que a gente faz, no final vão requisitar nossas vidas. Seja porque a gente vai morrer mesmo no final, seja porque se você vive numa vida de relação, né, que você tem amigos, você tem uma família, você tem pessoas pelas quais você é responsável, em algum momento você pode ser chamado a se sacrificar das mais diversas maneiras por ela. Né? Sacrificar sua honra, sacrificar sua saúde, sacrificar até sua vida, mas de alguma maneira você vai ter que se sacrificar mesmo. E sacrificar às vezes simples, sacrificar o tempo. O tempo que você vai estar ali de boa, não vou hoje em tal lugar, vou ficar aqui um pouquinho. Falar, vou dar essa mais frase, atenção. né? A jornada vai requisitar a minha vida, é nesses dois aspectos. Né? Tanto que todo mundo vai morrer, você pode ficar deitado 24 horas por dia, que depois de alguns anos ali vai morrer, você não fez nada, sua vida foi vazia, você morreu. E quem fez muita coisa também vai morrer. Quanto o preenchimento da substância dos seus dias, né? O que você está fazendo, dedicando o seu tempo para quê? Eu sempre me questionei que a galera mais jovem fala, porra, tem que aproveitar a vida. Morreu morreu um jovem de acidente. Sei lá, o primo de alguém morreu. Pô, cara, a vida, a gente pode morrer a qualquer momento, tem que aproveitar mesmo. Aproveitar para os caras é uma vida hedonista, né? Que é sair, beber muito, mulherada e tal, e prazeres, né? Pô, tô aproveitando a vida.
na cabeça dele tá aproveitando a vida. Eu falei, não, pra mim, eu comecei, você vai amadurecendo, né? O que seria aproveitar a minha vida? E interessante que dessa cena do Sam com o Frodo, que a gente pensa assim, que às vezes o sacrifício ele é muito mais pesado quando você está imaginando o que vai ser do que quando você está realmente fazendo, né? Então as pessoas às vezes ficam presas nesse pensamento, nesse mundo imaginário, não, mas porque vai ser difícil, porque vai ser complicado, porque não sei o que... E não faz o negócio. Quando faz o negócio, fala, pô, nem era tão difícil assim. Nem era tão difícil assim. No exército também eu tive um pouquinho de treinamento militar, né? Tinha esses negócios de carregar. E o exército tem um negócio lá dentro que eles falam que quando você acha que você tá esgotado, você tem 40% de força e energia ainda. Então os caras, assim, pegavam a gente lá sedentário, botava pra correr 8 quilômetros. Cara, tava botando os bofs pra fora, não consigo correr. O tenente, já deu pra mim aquele, bora. Cara, você corria ainda mais uns 4 quilômetros. Era um negócio impressionante. Tá na tropa ali, né? Todo mundo cantando, aquele negócio te motivando. Então você sempre pode mais do que você imagina. Impressionante. Você falou da tropa, a presença na amizade ali, esse estímulo. O Frodo chega aqui no momento que a Sociedade do Anel quebra, o Frodo fica com o Sam só, né? O Frodo quer ir sozinho, você falou, não, eu prometi pro Gandalf, eu vou contigo mesmo sem saber nadar, essa cena é maneira. Ele sai entrando na água, cara, você não sabe nadar, ele tá. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, até você, eu vou até você, mesmo que eu me afogue. Aí o Frodo vai, segura ele e tal, e o Sam é super, um dos personagens principais também é o Sam, né? A importância do Sam do lado do tempo. Eu sei que um monte de gente grande. vai pensar que ele tem cenas ali que dá pra pensar que eles tinham um caso, né? Parece que era um negócio amoroso ali e tal, mas não é não. É simplesmente porque a gente perdeu a noção de uma amizade verdadeira. Exatamente. Não tem isso mais hoje. Tanto é que o Sam casa com a Rosinha. Com a Rosinha. Mas Rosinha o quê mesmo? Como é que é o nome dela? Rosinha o quê? Rosa Vila aí, cara. No início do filme, o Sam dá uma olhada pra ela na festa. Mas ele não tem coragem, ele não vai falar com ela. Depois ele chega a dançar com ela no começo, que o Frodo empurra ele pra dançar. Beleza, mas depois ele não consegue falar. Falou com ela, não falei. E depois que o cara passar 13 meses, né? Morrendo, fica numa lava. Vou chegar na mulher, pô. Agora deve estar tranquilo conversar com ela, pô. Não tem problema, não. Ele foi lá na montanha da perdição. Chegar na mulher é fácil. Eu lembro de ele quase dá titubeadazinha, né? Ele precisa de uma dose de energia, Isso né? é fundamental para a formação de um homem, cara. E tem vários aspectos da masculinidade ali muito fortes, né? Muito presente. Eu lembro de um amigo meu, assim, um cara meio ansioso, meio medroso, e a gente começou a fazer jiu-jitsu. E aí, pô, cara, o tempo todo você tá correndo um certo risco. O jiu-jitsu é muito seguro, mas você tem um certo risco ali, você enfrenta coisas, você pode quebrar um braço. Tentando não morrer, né? É super seguro, você quebra Acontece um braço, algumas coisas. desmaia, hipóxia, mas assim... Sabe? Aí a gente foi fazer prova da faculdade, aí, cara, tem hora que eu fico lá com medo da prova, eu lembro do jiu-jitsu. Porra, se eu luto com um cara 20 quilos mais pesado que eu, o que é um pedaço de papel? É isso, você passar por experiências mais severas, né? E vai criando chegar sua na hierarquia, menina, pô. cara, pô, pelo amor de Hierarquia, Deus, você né? me dá um fora, beleza, entendeu? Nada isso daí, não vai me machucar, não vai me ferir, né? Mas aqui, falando disso, né, o Tolkien chegou a ser recriminado, ou enfim, fizeram algumas críticas à obra do Tolkien, falando que ele era muito machista, enfim, tinha poucos papéis femininos, etc. Beleza, a gente pode ter em volume, talvez um número pequeno das personagens femininas, mas de importância já é outra história, né? A Galadriel no filme é a mulher mais... eu acho que é o personagem mais respeitado do filme inteiro. Ela parece um... Todo mundo para, ela não anda, né? ela flutua. Ela flutua, exatamente, ela flutua, ela fica bonitona lá, e quando ela oferece presente pro pessoal, aí vem um anãozão mesmo, que gosta de mulher barbada e não sei o que, ele fala lá, eu queria o cabelinho, pelo seu cabelo, né, tipo de presente, né, e ele fica felizão, e ela me deu 3, né, pô, a alegria de ter 3 fios de cabelo da Galadriel, né, a Elwin, né, que é a herdeira de Rohan, que ela tem um papel meio Mulan ali, parece, né, assim, ela é toda feminina, se arruma, se apaixona, tem tudo uma questão da feminilidade dela, mas uma força ali, ela quer lutar por aquilo que ela ama, ela quer, nem que aquilo custe a vida inteira, ela vai se dedicar. Ela é rejeitada pelo Aragorn. Ela é rejeitada pelo Aragorn, mesmo. é verdade. Ela fica com o Faramir no final, né?
Vai pra guerra. E vai pra guerra. Não, ela tem um dos papéis principais no filme, né? Uma das melhores conversas, né? São dela, em que ela, por exemplo, uma que eu sempre cito, né? Que o pessoal desarmamentista tinha que ler, e que tinha que ler Senhor dos Anéis, e a questão da mulheres armadas, né? Que ela tá lá armada, treinando com espada, e o Aragorn, o que você tá fazendo com essa espada aí? Meu senhor, já aprendi há muito tempo que espadas matam até quem não as empunha. Né? Ou seja, não adianta você não querer andar armado, que quem anda armado vai te matar do mesmo jeito. Né? O mal tá aí fora, e coloca isso na boca de uma mulher. Né? E também, depois, ela... Qual é o seu grande medo? O medo é ficar presa numa gaiola, que dourada, né? Ou seja, uma mulher tratada como se fosse um badulaque, bibelozinho ali, badulaque, um bibelozinho, né? Todo mundo cuidando dela, e ela não alcançar nada na vida, né? Sendo que o alcançável dela na vida é realmente ela se tornar uma rainha, né? Né, salvar Rohan, né? Salvar Salvar o fazer reino, né? tudo o possível para salvar Se Rohan. doar inteiro pela família dela ali, pelo rei dela, né? Por todos. Ali E ela em tem a volta. noção, assim, ela não é uma pessoa rebelde. Ela quer ir pra guerra, o pai dela fala, não fica, ela em um determinado momento fica, aí depois ela vê que o melhor que ela deveria fazer mesmo é ir. O padre Paulo fala isso, em Rohan é muito maneiro, cara. Ninguém obedece ninguém naquele lugar. Eles eram meio vikings, né? Meio uma figura do anglo-saxão. Então, meio zoado, assim, cara. Não deixa o Gandalf entrar com cajado. Aí o cara deixa o Gandalf entrar com cajado. Você não pode fazer tal coisa. O cara vai fazer tal coisa. Você não pode ir pra guerra, não vai. Ó, Merry, você não vai pra guerra. Você é hobbit. O Merry vai pra guerra. A mulher não podia ir, ela vai. E acaba assim. Por quê? Porque Tudo dá eles têm muito um certo. senso de dever muito Forte. grande. Muito forte. É a questão daqueles guerreiros que são banidos de Rohan. Eles são Como é que é o nome banidos. mesmo do cara? Os Rohirrim. Rohirrim, E quem que é o chefe lá? Vamos lá. Você lembra? o chefe dos Rohirrim, Elmer. Elmer. Você falou antes o nome do Elmer, né? Agora eu esqueci. É, irmão da Elwin, né? É o irmão da Elwin. Eles são banidos do reino, né? E mesmo assim, eles fazem o que eles têm que fazer. Eles continuam circundando lá, matando o orc e protegendo Rohan. Né? Parece até os meus colegas policiais da minha época de polícia. O pessoal reclamando que prende, juiz solta. Não, pra que eu vou prender vagabundo se depois vai vir o promotor e vai arquivar, o juiz vai soltar e não sei o que e tudo mais. Mas não importa, na hora que ele vê o vagabundo na rua, ele não vai aguentar. Ele tem que prender. É a sensação de dever acima de tudo. Ele vai ver alguém precisando ser salvo. Ele vai salvar, ele vai colocar a vida dele em risco Mesmo para estando fazer aquilo. sob o comando de um rei ruim. Mesmo sendo Um um sistema chefe corrupto. ruim, um sistema corrupto, sabendo que aquilo não vai adiantar, que às vezes pode ser uma batalha perdida, né, enxugar gelo, mas ele vai fazer aquilo que é o papel dele. Né? Naquele Isso, momento, né? A sua naquele vocação, momento, naquele momento fazer na isso. sua vocação. E assim, é basicamente algo. Eu estava falando mais cedo da questão de vocacionado e não vocacionado, mas a polícia faz uma espécie de milagre na pessoa. Você entra na polícia, pode não ser nada vocacionado, eu sou vocacionado para papel. Não sou vocacionado para polícia. Minha vocação sempre foi papel. Mas você entra na polícia, você se sente, né, responsável pela sociedade, pelos seus colegas. Eu brincava que você é puxado imediatamente para a sétima camada. Né? Você vai diretamente, você ganha esse senso de responsabilidade. Eu vi um vídeo recente de um cara. Tava lá, bandeira vermelha na praia e um cara afogando. Tá pegando aquela maré contrária lá. E o carinha gravando, aí não adianta, cara, não adianta botar bandeira que os caras estão lá morrendo, os caras ficam nadando, fazendo errado. Ah, não tem como. Aí você vê bombeirinho lá, meu amigo. Levanta, vem os dois, entra na água e salva o cara. Por mais idiota que seja, o cara tá fazendo coisa errada, que teoricamente não adianta, porra. Toda hora vai vir vou botar a bandeira vermelha, toda hora vem um animal ali e vai se afogar. O cara faz aquilo, faz o dever dele. Nada vai cumprir o melhor, dever dele. nada melhor para despertar o seu senso de dever do que uma situação de vida ou morte nesse sentido, né? Então acho que deve acontecer algo assim na polícia. É muito sério, né? É muito sério ali. O risco é muito alto o tempo inteiro, né? Porra, se eu sair com meu amigo aqui, a gente vai fazer uma ronda. Cara, pode surgir alguém armado e começar a atirar na nossa frente. Então tem que estar pronto. Enfim, isso te puxa lá. A gente falou lá daquele negócio de que ele pega o Frodo e tá mais leve do que ele esperava. Assim, também, se eu deixar cair aqui, é pra bater a cabeça na pedra e morrer, né?
Tem aquela cena do Batman, que ele tá naquele buraco, ele tá tentando pular, aí ele não consegue alcançar e tal. Aí um velho sábio fala assim, tira a corda. Tira a corda, porque aí o risco é o seguinte, se você não conseguir, você vai cair e vai morrer. O cara consegue fazer um pulo que ele não estava conseguindo antes. Então essa seriedade, né? Essa seriedade, né? Deixa eu pegar. Isso é Elementos. legal, seriedade. A polícia joga um extremo, o bombeiro, o cara tá morrendo. Mas e pra vida cotidiana, assim, bem ordinária, né? Como você acha que você tá enxugando gelo. Você acorda de manhã, você vai trabalhar, você ganha um dinheirinho, o dinheiro tá curto pra caramba, imposto alto, não sei o quê. E você acha que realmente aquilo, não sei, não é vida, né? Você não tem perspectivas maiores, né? Você pegar um símbolo disso, a gente vai pegar, jogar pro cristianismo de novo, né? Um Deus que era carpinteiro por 30 anos. 30 anos de carpintaria, cara. Isso aí é uma coisa pra quê? Se vamos pensar nisso, né? Pô, Jesus veio, ia morrer pelo todo mundo, salvar, ia fazer coisa, milagre, etc. Ficou 30 anos lixando madeira, fazendo cadeira e mesa, né? Imagina um pensamento, não, pô, grandes coisas, vou ficar lixando mesa e cadeira, vou fazer isso aqui não, pô, minha vida vai ser boa mesmo quando eu tiver na grandiosidade de transformar água em vinho e não fazer essa cadeira e essa mesa, né? O Tolkien, ele traz isso também, desde da simplicidade de todo mundo dentro ali do condado, fazendo as coisas simples. Normalmente, o Bilbo no início do filme, quando ele faz o aniversário dele, 111 anos, antes de soprar a velhinha, né, ele fala assim, como é que era mesmo? A gente tinha falado sobre isso. Vale a pena, né, uma vida normal, Uma vida simples. uma vida simples é boa. é boa de se comemorar, né? É realmente uma vida O- simples é bom de se O comemorar. Tolkien coloca isso na obra dele, mas não tá no Senhor dos Anéis, tá no Hobbit. Né, que tem no filme aparece uma cena onde a Galadriel tá conversando com Gandalf ela pergunta pra ele assim, por que você escolheu o pequeno? No caso era o Bilbo, né? Aí o Gandalf fala, porque eu aprendi que na verdade o mal ele é controlado pelas pequenas boas ações que a gente faz todos os dias, né? E é isso, no dia a dia são as pequenas coisas ordinárias que a gente faz, que se a gente fizer bem, a gente vai deter o mal. Ele contrapõe ainda o Saruman, né, nessa fala. Ele fala assim, diferente do que o Saruman acha, que para vencer um grande mal, você Precisa tem de que um ter um grande grande poder, né, um grande bem, teoricamente, eu percebo que é nas pequenas coisas. E o legal é que quem que cai pro lado errado, né, vai pro lado negro da força, não sendo Star Wars, mas a gente pode utilizar esse termo, é o Saruman, que busca grandiosidade. Ele acha que um grande poder vai vencer o mal e ele fica esperando nesse grande poder. Ele não acha, porque a esperança dentro do mal não existe. Ele via aquele grande mal, o Sauron. Fala, velho, não tem como, vamos juntar ele e o Sauron é corrompido, né? No filme ele mostra meio que ele desistindo e querendo meio que aceitar o poder do Sauron, mas na verdade o Saruman ele queria ser igual ao Sauron. Ele queria que o poder fosse dividido entre os dois, né? Ele seria ali o mago das trevas, porque na verdade o Sauron e o Saruman e o Gandalf eles são da mesma espécie, né? Eles são maias. O Saruman era lá um súdito, né? Um capacho lá, sei lá, faz tudo do Melkor, que era o grande mal mesmo. Vamos pensar assim, o Melkor era o demônio, né? O Saruman era o Melkor era Satanás, O né? diabo mesmo. E o Saruman era um O demôniozinho, Sauron era um demôniozinho que fazia as coisas pra ele. A hierarquia é uma marca muito forte de toda a obra do Tolkien. Né? É. E aí o Saruman ele queria que a Terra-média fosse dividida entre os dois, né? A ganância ali mesmo, aquela ambição do poder, não. É interessante a questão da hierarquia, que eu estava pensando sobre a hierarquia, que ela existe em todos os lugares e até na amizade. O Sam, a todo momento, ele vai falar com o Frodo, ele trata o Frodo com reverência. É o Senhor Frodo. Ele identifica que o Frodo é uma pessoa que tem mais experiência que ele, tem mais conhecimento que ele, e que vai seguir ele, e que vai dar o máximo de si dentro das suas capacidades para ajudar o Frodo na missão dele. Né? Então, todo mundo ali tem noção do papel, né, da hierarquia de cada um, do que um deve fazer, e quem está
às vezes um pouco acima, um pouco abaixo. Os três ali também, né? O Aragorn, o Gimli e o Legolas, né? Cara, o Aragorn seria o rei dos humanos, pô. Ele não é rei de anão, ele nem é rei do Legolas. E o Legolas e o Gimli o tempo inteiro, cara, estamos contigo. Eu vou pra não sei onde. Você acha que você vai sozinho? Não está com você. Você que guiou a gente até aqui, né, até esse momento. Enfim, tem essa hierarquia. Eu vejo muito o Legolas bonita, como né? uma espécie de anjo da guarda, mas parece que os Pô, um anjo da guarda com a mira sinistra, né? Os orcs também são elfos, foram elfos caídos, né? Tem isso na história do Tolkien, né? Tem. Eram uma espécie de anjos também, né? Que se corromperam, negaram ali servir, né? Mas é isso. Cara, E aí? eu acho que foi, né? A gente não vai falar do Faramir, do Boromir, dessa. Pois é, não. O Boromir a gente até falou, né? O Faramir é legal, que o filme, que é quem vai assistir o filme, tem que ter tá meio com o pé atrás ali, porque ele sacaneia um pouquinho o Faramir. O Faramir não é muito aquilo que o filme mostrou, né? No livro, o Faramir é um personagem muito mais forte, que ele não se envolve diretamente com o Anel de forma alguma, né? O segundo filme, se for visto na versão estendida, o Faramir já ganha Melhor. bastante complexidade. Porque é aquilo que eu estava falando dele ser um cara cascudão, né, e que tem a possibilidade de pegar o anel para ele, ou seja, de ter o poder, né, seja para cima. E tem esse duplo lado ali, né, tanto dele pegar o anel para si, de ficar muito poderoso, quanto a de se afirmar para o pai, né, de mostrar para o pai como ele pode ser bom, como ele pode ser melhor numa disputa com o irmão, né, e ele não cai em nada disso, né, ele assume que a pena é de morte para se não entregar o anel, beleza, então eu vou morrer, mas eu não vou entregar. Na hora que ele libera o Frodo, né? Libera o Frodo, ele fala, não, a pena é de morte para quem, se você libertar o Frodo. Não tem problema, é o certo, é isso que eu vou fazer. Não, eu não vou me afirmar. E assim, se você não libertar o Frodo, tudo de bom pode acontecer para você. Não, mas nada de bom pode sair disso. Então... Ele fala isso, né? Nem que o anel fosse a última arma para salvar Gondor, eu usaria esse anel. Né? Deixaria Gondor cair, porque não se consegue vencer o mal utilizando o próprio mal, né? Que era o que o Boromir queria fazer. Se perverter, o pai né? dele também, os né? maus... Como é que é aquela coisa maquiavélica? Né? De que os meios... Os fins justificam os meios. É isso aí. Né? Então, no caso, assim, não, esse meio terrível, que eu sei que vai ser a perversão, né? Não justifica um fim de salvar Gondor. No fim. O Padre Paulo fala pra caramba do Faramir também. Ele gosta. Ele fala que é um personagem maravilhoso no livro que tem uma hora que ele fala assim, eu não perdoo o Peter Jackson. Aí ele, um padre falando isso, ele fala, gente, mas não tô falando no sentido cristão assim, não. Só fiquei chateado com o que ele fez com o cara no filme. Mas aí, a versão estendida realmente dá uma melhorada. É muito né? personagem e os personagens são muito complexos. É difícil colocar isso num filme. Tem um conto do Tolkien, talvez vocês que são mais familiarizados com a obra dele. Né? Uma folha por não sei quem, a Thief by não sei o que. É um conto meio autobiográfico. Essa cena está representada no filme. O Tolkien, ele está representando ele mesmo. É um pintor que quer pintar. Ele vislumbrou uma árvore e ele quer pintar essa árvore, só que ele é tão perfeccionista que ele fica ali dias pintando uma folha, colocando cada detalhe naquela folha. E o próprio Tolkien era assim, ele levou acho que 20 e pouco, foi uns 20 anos para escrever O Senhor dos Anéis, né? Ele ficava retocando cada personagem, vendo o nome, a sonoridade do nome. E esse cara, ele vai tentando pintar, então ele vai pintando essa folha e ele nunca não consegue completar a árvore e morre. E aí, quando ele vai lá no pós-morte, ele vê a árvore, né? Então, tem um pouco da ideia de subcriação do Tolkien, que é pegar a obra criada, né? Criada por Deus, e a obra humana, uma espécie de subcriação, mas que revela simbolicamente algumas verdades mais profundas desta criação mesma. Não vai conseguir esgotar tudo, a gente só vai contemplar no pós-morte, mas tem um vislumbre ali através dessa obra artística, né? Então essa é um resumo da vida do Tolkien. Tem um filme chamado Tolkien, que é uma certa biografia. Não é tão profundo ali, mas é um filme legal também. Um filme ele que vai pra gosta guerra, dos Seus né? Anéis, Ele serviu, ele viu a guerra, né? Isso ele traz muito nos Seus Anéis. Essa coisa
da dor da guerra. Você vê, ninguém ali fica nessa glória também, tipo, estamos na guerra lutando e todo mundo felizão. Não, tem a tristeza, tem Tá a dor de maluco, todo rapaz. mundo, o nego chorando. Isso é coisa de adolescente. É, eu era mas- doido pra ir pra guerra. exatamente, tem uns filmes ficava assim, puto que o né? Brasil não se envolvia em nenhuma guerra. o País animal, né? pacífico de merda. Você tá doido. Mas enfim. Lá no exército eles contam um episódio que chegou um general francês, ele falou assim, vocês brasileiros, falando pros generais brasileiros, tá? Vocês são inocentes, vocês não sabem o que é uma guerra. Assim, o cara invadir seu país, estuprar sua esposa, matar seu filho, destroçar com tudo. Então essa mentalidade infantil, né, de querer ir pra guerra, não, é um desastre, Pois a gente é, faz não de tem. tudo pra evitar mesmo. Esse filme ele traz uma gravidade muito grande no sentido de isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é mortalmente sério, qualquer cena ali. Isso é finalizando assim, mas aí eu deixo pra vocês falarem últimas considerações. O legal de assistir esse filme, cara, é colocar todos os personagens sob a ótica de personagem principal, em algum momento. Olhar o Boromir e entender a história dele inteira, do início ao fim, o Faramir, a Galadriel, né, o Elrond lá, todo mundo, os elfos, isso, cara, é uma riqueza muito grande você ter. E é um filme pra se ver mais de uma vez, né? Todo mundo aqui já viu mais de uma vez esse filme, tenho certeza, né, cara? Só um podcast eu vi 2, né? E eu vi, mas São João é tão longo, não tenho. Minha memória esquece. Cara, vai assistir como se fosse seriado. Divide, pô. Divide, pô. Eu, minha esposa e a Cris, a gente ficou fazendo isso. Ela até ficou triste quando acabou de novo. Acabou, né? A gente viu 2 vezes, vendo meia Cada filme hora. tem 3 horas, aí Quatro. você ficar quatro. Não, Assim, tem que cara, ver mas meia versões hora é Porque nós só de somos crédito. adultos, não Meia dá mais hora é só de tempo de crédito. assistir tudo de uma vez. Não, não tem Eu como via meia hora maratonar. por Eu vi dia. no cinema o primeiro e o segundo estendido num dia só. Agora que eu Então sou adulto, é impossível, tenho filho, né, cara? Não sei o quê. Então, Você se não vai você é lá, adulto e maratonar, sinta-se mal, né? né? Eu acho que, deixa o pessoal encerrar, né? Os convidados aí, né, cara? Pô. Você pode ver como um filme tem várias camadas interpretativas, né? A gente tá fazendo o nosso melhor aqui para tentar escavar os símbolos que estão ali, às vezes passam despercebidos, e pode ter certeza que tem gente que faz uma análise muito mais profunda do que essa que a gente tá fazendo. Mas eu vejo aquele filme como um espectador mesmo, assim, que você desativa o modo crítico e simplesmente me deixa impregnar, e ele me inspira muito. Dá uma gasolina, assim, pra pelo menos um mês. Eu fico lembrando, Frodo, até no momento de tentação, você lembra daquele filme, é um filme muito inspirador, e ele vai ficar lá no fundo do seu imaginário e vai causar algum efeito. Então é isso, assistam o filme. Kleber, falar alguma coisa aí no final? Já falei muito, obrigado. Já falou muito? Já. Vamos ver no comentário. Coloque nos comentários se ele falou muito aí, só pra ele. E aí, Marcelo, alguma mensagem final e alguma coisa também? Aí, Não, assim, assista um filme. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, né? Assista, porque um filme igual a esse, muito provavelmente a gente não vai ter mais. vai demorar um pouquinho. Talvez a demorar gente um não jeito que assista. tá. E, pô, faz uma forcinha, lê o livro também. Faz diferença. Isso aí tem isso aqui, cara. Ó, bom, legal. Pequenininho, quase uma versão pocket, né? Tudo bem que a página é meio de Bíblia, né? Mas letrinha pequenininha, dá pra rodar uma lupa, mas, pô, dá uma animada nisso aqui. É muito bem feito, muito bem escrito, né? Enfim, aqui, igual o Silas falou, o objetivo do podcast é sempre trazer isso pra vida cotidiana, a vida ordinária. Aqui não tem nenhum crítico. Pô, a gente não é nenhum aqui é crítico de cinema. É gente normal, vendo a vida normal e assistindo um filme e discutindo sobre um filme. E isso vale a pena, cara. Isso ajuda, isso amplifica o imaginário, enfim. É isso então, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.